O projeto Inclusiva Raridade é um emocionante curta-metragem em formato de documentário que busca lançar luz sobre a temática da inclusão por uma perspectiva inspiradora e impactante, sensibilizando o público para as questões enfrentadas por pessoas com deficiência, contribuindo para uma mudança positiva na percepção da sociedade em relação à diversidade e à inclusão. Prazer falar com vocês, é uma alegria imensa. Esse diagnóstico, quando a gente começa a relembrar, é uma mistura de sentimentos, de emoção. Eu, na realidade, fui a última a saber da deficiência do Habib. No momento em que ele nasceu, todos esconderam de mim. Eu falo que essa mudança, nesse tempo todo, o Habib hoje tem 41 anos, é super radical. Então eu falo assim, por que não foi essas instruções, esses ensinamentos que a gente teve há 41 anos? Então, no momento que o Habib nasceu, todos já sabiam e não me disseram nada. Então, naquele momento, foi um sentimento de que eu falei, puxa vida, eu sendo a mãe fui a última a saber. Como eu descobri, e naquele momento eu já sabia que meu filho tinha alguma deficiência. Quando ele veio para ser amamentado, ele não sugava. Naquele momento eu desenrolei o bebê, que eu passei a mão nas mãozinhas dele, eu via que ele tinha sindactilia, que são os dedinhos colados. Naquele momento eu levei um susto. Estava minha irmã presente e eu perguntei, mas o que é isso? Naquela hora uma enfermeira veio e tirou ele dos meus braços. Mas eu gritei, ela trouxe ele novamente. Foi a partir daquele momento que eu soube que meu filho tinha alguma coisa. Mas na realidade eu não sabia o quê. E até que um anjo da guarda apareceu em nossas vidas, um bom pediatra, que ele foi dando os caminhos, para a gente seguir, buscar ajuda, fazer novas avaliações, para que realmente a gente soubesse o que o Habib tinha. Isso foi em 83. Logo nós fomos para Ribeirão, juntamente com uma grande profissional chamada doutora Valeriana, foi onde ela deu o diagnóstico de paralisia cerebral. E deficiências múltiplas, porque como vocês sabem, não anda, não fala, não come, Habib? Mas lutamos até hoje para que ele tenha uma qualidade de vida, um bom viver. E através desse diagnóstico mudou a vida de todos ao redor do Habib e ao redor de todos nós. Então eu costumo dizer que o Habib é a luz das nossas vidas. Ele fez com que todos nós mudássemos o olhar. E esse olhar foi de amor, de acolhimento, de bondade. Assim como eu e meu marido também fomos acolhidos. Porque como é o primeiro filho, nós sentimos perdidos. Então, o acolhimento foi muito profundo para que a gente desse andamento em todo o cuidado, em todo o tratamento. Porque imagina, eu tinha 21 anos, receber esse diagnóstico de um filho com uma paralisia cerebral, você imagina. Naquela época não tinha profissionais qualificados que nos orientassem. Até que com esse diagnóstico da neurologista, ela nos encaminhou e grandes profissionais da nossa cidade também nos acolheram, cuidaram do Habib, cuidaram de mim e do pai. Então, esse diagnóstico foi doloroso, mas aprendemos muito. É por isso que a gente tem muito a agradecer ao Habib. Crescemos muito. Imagine há 41 anos atrás, as informações eram raras. Eu precisei de ler, estudar, conversar com mães, com pessoas, que tinham também filhos com deficiência, em especial a paralisia cerebral. Então, naquela época, a informação chegava muito raro,
Era um tabu também dizer, né, sobre deficiência, mas eu fui à luta, fui para São Paulo, Ribeirão, tudo quanto era lugar eu procurei para que nos orientasse, para que desse um tratamento bom e adequado para o Habib. Nesse contexto todo, as barreiras são imensas. Hoje mudou bastante, mas há 41 anos as barreiras eram imensas. Barreiras de todas as formas, da compreensão e aceitação da sociedade, da família como um todo, das barreiras arquitetônicas, que se hoje já é difícil, imagina naquela época. Então a gente é como se fosse pioneiros nesse quesito em nossa cidade, para que a gente pudesse lutar e trabalhar para o bem dos nossos filhos. Mas com a ajuda, assim, de pessoas bondosas, abnegadas, né, que queriam o bem para os nossos filhos, aos poucos nós fomos trabalhando, mudando. E a gente, enquanto mãe, enquanto família, tem que falar sim, jamais esconder, e para que possa melhorar toda essa situação de uma forma geral. A Caminhar, ela está aqui hoje firme, graças à idealizadora desse projeto, né, que foi a Ana Luísa Andrade. Um dia ela nos procurou, né, dizendo assim: Beth, você ajuda a gente a enfrentar esse desafio de ter um local, uma ONG, uma entidade. Eu não sabia que nome ia dar a esse espaço, para que a gente possa trabalhar com nossos filhos, porque era difícil, a gente não tinha, né, um local adequado para levar nossos filhos. Ela fez um levantamento, viu que tinha várias pessoas com paralisia na cidade. Quando ela fez esse levantamento, que foi lá em 96, ela falou: Beth, está aqui o número de pessoas com paralisia cerebral, assim como o filho dela também, né, o Bruno, ele já era mais ou menos da idade do Habib. Então foi a partir desse momento que a gente deu o pontapé inicial para que tivesse um espaço para cuidar dos nossos filhos e de quem chegasse até nós. Então a Caminhar, ela partiu desse propósito nosso, né? Fizemos reuniões e mais reuniões. Em 7 de abril de 97, eu, Ana Luísa, Ana Cláudia, várias pessoas, né, da sociedade civil, vários pais, várias pessoas abnegadas que queriam bem para os nossos filhos, e todas as pessoas com paralisia abraçou e está aí a Caminhar. É uma grande causa que a gente luta até hoje. Hoje as informações elas chegam mais rapidamente. É totalmente diferente da minha época, porque se você digita aí nas redes sociais, você vai ver que essa acessibilidade, ela tá nesse contexto geral. Nesse sentido, que eu acho que as informações que saem das famílias também é muito importante, porque a gente vivenciar uma situação, né, com a família do outro é muito simples, mas quando está na nossa família, é diferente. Então eu procuro sempre levar informações para outras famílias a partir da minha história de vida. Então acho que isso é interessante, isso agrega muito, e as pessoas ficam interessadas também em saber como tudo se deu ao longo dessa trajetória até chegar hoje. Esse medo do futuro é real, a gente tem medo, eu sempre falo isso. Meu Deus, eu sei que eu vou sofrer muito, né, de perdê-lo, mas eu não queria ir primeiro do que ele, porque eu sei essa dor de perder um filho, né? Foi a perda da Carolina, minha filha, né? Então há 25 anos ela fez um transplante, era uma garota linda, saudável. Esse problema, né, que precisou de fazer o transplante, ela não conseguiu superar e veio a óbito. Então é muito doloroso a perda de um filho, mas eu digo sempre que pelo menos Deus me deu a oportunidade de cuidá-la. Eu carreguei meus braços, mesmo ali depois do óbito, eu carreguei ela nos meus braços. Então assim, é doloroso, mas eu tive aquele prazer de mãe de cuidar de um filho, né? Mesmo entregando ao leito da morte. É doloroso, mas eu fiz a minha parte com a Carolina. E eu peço a Deus
que me dê vida, saúde para cuidar do Habib, né? Eu procuro focar no futuro brilhante, no futuro de alegria que esses filhos com deficiência nos trazem. Então eu não lamento, eu não reclamo, não me prendo também no futuro que eu vá sofrer ou que fique sem a mãe, porque eu falo assim, o universo se conspira para fazer dar tudo certo, né? Jamais eles irão ficar desamparados. E eu sempre falo isso para as mães também. E quando isso acontece, eu falo, a gente está aqui para ampará-lo, porque secar as lágrimas de um luto não é fácil. Eu sempre falo, a caminhar secou as minhas lágrimas, por isso que eu luto tanto pela caminhar, nesse amor, nesse carinho, nesse desprendimento para todas as pessoas com deficiência aqui dentro. Eu considero a caminhar a minha família, todas as pessoas aqui dentro, eu considero como meus filhos. Então eu digo sempre que o futuro a Deus pertence, então vamos viver o presente com amor, com carinho, com alegria, curtindo todos esses momentos aqui. Então é isso que eu quero, eu preciso e eu luto. O Walker é um fofo, né? Teve uma época que nós fizemos um evento na praça, eu empurro essa causa, que era um evento, uma luta pela causa das pessoas com deficiência. O Walker estava lá, né, vestido, foi um apoio muito grande, então foi um momento de alegria. É um projeto maravilhoso, eu conhecendo um pouco melhor agora, eu estou super até emocionada, empolgada também para esse projeto do Walker, né? Se firme, que vá adiante, que eu acho que temos que ter parceiros assim, e ele com certeza terá a caminhar como parceiro. Então faz a diferença na vida das pessoas e das entidades, e eu só tenho que agradecer o Walker, esse menino generoso, né? A gente sabe que ele luta muito aí também, né, com o trabalho das Libras, e onde a gente precisar, ele está aí. Então, assim, ó, torço para esse projeto dele, torço pelo Walker. Eu sei que vai ser um grande parceiro com a Caminhar. E o recado que eu dou a esses pais que receberão um dia seus filhos com deficiência, a única coisa, ame-o muito, cuide muito desse filho, porque é um anjo que Deus coloca em nossas vidas. Cuide e cuide de todos que estão à sua volta, porque eles são a luz das nossas vidas. Não desanime nunca, lute sempre pelos seus filhos. O amor é que move, é o amor que conduz. Eu digo sempre, se o Habib está vivo, eu tenho certeza que foi por tanto amor que ele recebeu. Cuidado é necessário, mas esse amor, esse cuidado, não tem nem palavra, essa coisa boa, é que faz eles viverem. Então, aos pais, ame e cuide dos seus filhos com deficiência. O Antônio é um grande companheiro, foi a pessoa que não soltou da minha mão nunca. Tem o Rogério, um outro filho também maravilhoso, que me ajuda a conduzir essa caminhada, né? Que a gente sabe que não é tão simples, desculpa a emoção, mas se não for a minha família, meus pais, meus irmãos, a família do Antônio, eu acho que eu não chegaria até aqui. Então foi o grande suporte, foi o grande alicerce, foi a grande rede de apoio. Meu marido, meus filhos e toda a família. Família Caminhar, né, que sempre me abraçou e que cada momento a gente vive diferente, mas essa Caminhar, ela faz a diferença na minha vida. É a extensão do meu lar, é a extensão da minha família, né? Todos os diretores que passaram em nossas vidas. Ana Luísa, até hoje, que mora nos Estados Unidos, é um apoio que eu tenho. Ela fala, Beth, eu confio em você, eu sei que só tá você, mas não desista nunca da Caminhar. Então é isso que eu sinto, esse impulso, essa vontade de fazer mais, de cuidar das pessoas. E eu tô aqui, para quem precisar, conte com a Beth Salum da Caminhar.